Nono, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de começar esse vídeo de hoje expondo o tamanho da minha saudade por vocês, certo? Tá sendo bem complicado, né, essa situação de falta de interação mesmo, de poder ouvi-los, dos nossos debates, dos nossos risos, das nossas conversações, acima de tudo de saber o que você está pensando do seu ponto de vista a respeito dos assuntos. Então, saibam que realmente eu estou com muita saudade de vocês, certo? E aí a gente dá continuidade por aqui, mas eu tenho certeza que logo logo a gente vai estar junto, dar um abraço bem apertado para matar essa saudade, certo? Vamos dar continuidade então na nossa aula de número 6. Isso mesmo. Primeira dica que eu te dou é: pega o seu livro, que eu já peguei o meu. A nossa aulinha de hoje a gente vai fazer a correção do nosso texto, né? Vida Nova. E acima de tudo a gente já vai adentrar o próximo, A Ilha do Crocodilo. Então, pega lá e vamos começar. Primeiro que a gente começou um capítulo maravilhoso, certo? Com imagens bem legais, inclusive. E aí nós tínhamos uma lenda maravilhosa de um rapaz que queria ser transformado em um grande guerreiro e ele encontrou situações adversas, acima de tudo ele tinha um grande amor, certo? E é assim, por intermédio dessa história, que a gente tinha que fazer essa interpretação. Na primeira questãozinha, o que veio pra gente foi o seguinte: o Assamba, um dos personagens centrais da história, ausentou-se, de modo discreto, de uma grande celebração em sua tribo. Por que ela, teve de sair às escondidas perante essa situação? Por quê? O que aconteceu? O que rolou? Eu quero que você tenha colocado aí, por favor, que provavelmente porque as outras pessoas da tribo não aprovariam o encontro dela, né, que estava rolando ali com Nigunga. 2. Nigunga é um jovem apaixonado por Assamba. Que motivo impede o amor entre os dois? Com certeza, porque era prometido para outra pessoa, né? Como a Assamba vê a situação? De uma forma resignada, né? Porque era uma questão de tradição local. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre tradição de tribo, por exemplo, tribos indígenas e tal, que sempre, quando pequeno, você já é destinado a casar-se com tal pessoa, filho de fulano de tal, e é desde pequeno prometido a isso, né? Olha a 3. O Assamba procura consolar Nigunga, dizendo que ele é muito jovem para casar-se. No entanto, acrescenta: temos a mesma idade, mas eu sou mais velha. Explique a aparente incoerência nessa fala. Quando a gente fala sobre a questão da idade nessa situação aqui, seria esses caminhos opostos, né? Porque a relação da idade aqui seria o de menos. Ela fala sobre ser mais madura do que ele, né? Perante a tantas situações, ela se encontra no momento mais experiente perante a situação, né? De que forma essa frase poderia ser reescrita eliminando a suposta contradição? Você poderia ter colocado aí que eles têm a mesma idade, mas ela é mais vivida, mais experiente, tá? Tem vários sentidos para você colocar aí. Na sua opinião, o Assamba ama Nigunga? Explique. E aí, você acha que realmente há um sentimento maior perante essa situação? Ou não? Ela estava querendo se livrar do cara? E aí? Porque às vezes o ato de você amar outra pessoa, acima de tudo você quer ver o bem dela, né? Olha 5. Nigunga demonstra sinais de fragilidade. Assinale a alternativa que comprova essa afirmação. Eu tenho certeza que você marcou a letra D de deu certo, hein? 6. Retome a seguinte passagem do texto. Calaram-se. As palavras não tinham sentido. Nigunga sempre desconfiara das palavras, sobretudo em certos momentos. Levante hipóteses. Por que Nigunga desconfiava das palavras? Por quê?
Eu acho bem interessante essa parte porque são palavras fortes que são citadas nesse texto. O ato de você desconfiar da própria palavra, do poder que ela tem, dos sentidos, da força que ela tem, né? Acima de tudo, quando a gente analisa a palavra, por exemplo, lá, justiça, amor, direitos, olha o peso que essas palavras têm. Então, por isso, ele se sentia tão incomodado e até desconfiava das próprias palavras e do peso que elas tinham. Olha a próxima. O Assamba dá um novo nome a Nigunga, mas ele não é revelado no texto, considerando as características do menino. Que nome você acha que seria o mais adequado a ele? Você poderia ter colocado aí, né? Guerreiro, sonhador, vários outros termos, características fortes do rapaz, né? O texto se encerra afirmando que um homem tinha nascido dentro do pequeno Nigunga. Explique o que isso significaria. Quando a gente fala sobre nascer um homem, a gente está falando que perante a tanta situação, tantas situações adversas que ele encontrou, mesmo sendo jovem, ele foi crescendo, amadurecendo e sendo transformado em um homem, né? Agora, abre para mim, por gentileza, na página 61. Gosto demais dessas capas aqui. Você tem então a capa da revista Recreio, certo? E você tem uma outra da literatura, que você tem Maurício de Souza de um lado e o Ziraldo, super famosos os dois, né? Observe as capas apresentadas. Por que é tão importante que sejam visivelmente bem trabalhadas? Primeiro, a gente está falando de capa de revista. Por que você acha que elas devem ser tão bem trabalhadas? Quais são as manchetes principais de cada capa de revista? Você vai anotar para mim, dentro desses dois quadradinhos, as manchetes, ou seja, os pontos principais da capa de cada revista. E aí tem capa 1 e capa 2. Como você chegou à conclusão de que essas eram as manchetes, ou seja, os pontos principais de cada revista? Como é que você chegou a essa conclusão? Coloca aí pra gente. Depois veio assim. Observe as imagens em destaque, em cada uma dessas capas. De que forma elas se relacionam com as manchetes que ilustram? Então, como é que as imagens destacadas elas se relacionam com as manchetes que foram mostradas pra gente, que você descobriu que era uma manchete? Olha 4. Descreva a seguir os assuntos das duas matérias secundárias, né? De cada capa de revista. Aí você vai colocar os assuntos secundários, não os principais, tá certo? Além do título das revistas e das manchetes, que outros elementos estão presentes nas duas capas apresentadas? Que outros elementos, questão de endereço, tudo mais, todos esses elementozinhos que constituem uma capa de revista você vai colocar aí pra mim, tá bom? Quem é o público-alvo dessas revistas? Quem é? Ela foi produzida, ela é destinada para qual público, sendo ele focado? Qual? Põe aí pra mim. Agora a gente adentra um capítulo novo, capítulo 4. E aí eu coloquei essa imagem, né, que abre o seu capítulo, que é bem forte, né? Você tem lá a bandeira do Brasil em cima e de outros países aí, ok? E aí a gente já faz uma correlação com isso aqui, ó. Um pedacinho nosso na Ásia. É isso mesmo. Valéria, como assim? A gente tinha falado da África na aula passada, a gente já tá falando da Ásia. Quem diria, meu amigo? Isso mesmo. E aí ele colocou pra gente assim, ó, acompanha a leiturinha comigo, página 77. Muitas nações, uma só língua, mas com diferenças. São essas particularidades que definem a identidade de cada povo. Independente da posição geográfica que ocupam, os países lusófonos defendem com muito orgulho a nossa língua portuguesa. Cara, muito bom, muito bom. Faça a leiturinha desse textinho, ok? Desse parágrafozinho. Responde as perguntinhas de baixo e já segue comigo essa linha aí. A Ilha do Crocodilo, página 78. Valéria, sobre o que se trata esse textinho? O que eu posso te adiantar é que aí nós temos uma lenda.
uma lenda que seria sobre a origem, né? A origem da ilha do Timor-Leste. Já ouviram falar? Eu acho que a maioria não, né? Então, eu vou começar a leitura, depois vocês deem continuidade, por favor. Era uma vez, há milhares de anos, quase no começo deste mundo, um grande crocodilo que vivia num pântano muito isolado. Ele era grande e velho, muito velho e muito cansado. Os outros animais e até as pessoas o chamavam de avô crocodilo. De tão velho e cansado, quase não conseguia apanhar bichos para comer. Além disso, onde ele morava já quase não havia mais comida. Por isso, ele resolveu ir um pouco mais longe em busca de alimento. Foi andando bem devagarinho, arrastando seu enorme corpo e entrando pela floresta. De repente, um menino o avistou, falou, meio que para si mesmo. Coitado do avô crocodilo, tão velho e tão lento, quase não enxerga. É verdade, meu neto, disse o grande animal, que ouvia muito bem. E eu estou morrendo de sede. Você sabe onde eu posso encontrar água? Claro, avô, vou levá-lo até um rancho de água bem limpa e fresca. E aí eles começam, então, um diálogo, uma conversação, certo? E a gente encontra nesse menino um grande sonhador, tudo bem? E o crocodilo, ele fica encantado, né, com esse menino e tudo mais, e quer ajudá-lo também, né? Porque o menino conseguiu indicar para ele onde ele poderia matar a sede dele e tal. E o crocodilo leva, então, esse menino para conquistar algo que ele desejava. E aí você vai dar continuidade a esse texto, viu? É muito bom, muito bom. Acima de tudo, quando a gente adentra, a primeira questão diz o seguinte: a história tem como personagem central um velho crocodilo. Quais as dificuldades enfrentadas pelo avô crocodilo? Quais as dificuldades? B. Embora tivesse uma idade avançada, o avô crocodilo ainda preservava uma das suas maiores habilidades. Que aptidão era essa? Que ele não havia perdido e ele ainda se gabava, né, disso? 2. Na conversa com o crocodilo, o menino expressou o desejo de conhecer o mundo. Considerando a época em que se passou a história, tratava-se de um desejo fácil de se realizar essa situação? Aí você vai explicar para mim. 3. Agradecido pela ajuda que o menino deu para que pudesse beber água e comer alguns peixes, o avô crocodilo resolveu retribuir a gentileza. Observe. Apesar de não se especificar terra alguma, o texto indica uma direção. Para onde seguiram? 4. Ao tentar retomar para casa, o avô crocodilo transformou-se em pedra e terra, dando origem à ilha de Timor-Leste, que em Tetum chama-se Timor-Lorozai. Qual o significado desse nome? Aí você tem na página anterior, tá bom? De que forma esse nome se relaciona com a história narrada? Que fato reforça a lenda de que a ilha se originou no velho avô crocodilo? Qual foi o fato reforçado? 5. A partir da transformação do avô crocodilo, não se encontra no texto mais nenhuma menção ao menino. O que você acha que poderia ter acontecido com ele? É uma situação complicada. Tô louca para saber sua resposta. Vamos lá. 6. No último parágrafo, o narrador descreve como é a vida na ilha de Timor-Leste. Além das danças, há referências aos senhores e senhoras da palavra. Quem seriam essas pessoas? Segundo o texto, o que você tirou como concepção dessa situação? Olha lá, gostaria muito que você fizesse, logo depois de toda essa interpretação e tal, essa reflexão que está lá na página 81. Galera, o que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Na página 81, a reflexão diz o seguinte: a situação econômica do Timor-Leste é bastante precária.
Seus habitantes passaram por um longo período de guerras violentas, tendo seus direitos limitados. No entanto, como revela a lenda contada por Geraldo Costa, nessa ilha mora um povo muito antigo e alegre, que gosta de festas animadas, onde se dança o tebedai ao som do babadoc até o amanhecer. E aí, né, eu queria muito que você se reunisse com papai, mamãe, seu irmão, e você pudesse fazer a reflexão a respeito do assunto. Que diz assim: quais os segredos para esse povo? O que vocês acham? Qual seria o segredo para esse povo, apesar de tanto sofrimento, manter-se tão alegre e festivo? Qual seria o grande motivo desse povo? Aí você vai fazer essas anotações no seu caderno de interpretação textual. Coloca lá título Reflexão, página 81, e coloca qual foi o sentido que vocês chegaram, qual foi a ideia central, tá bom? Vai ser um prazer ler isso. E aí, nós chegamos no nosso momentinho livro literário. E aí eu queria até fazer uma correlação com tudo que foi explanado, dito hoje desses textos, né? Uma palavra que veio desse livro hoje foi determinação, né? Quando a gente trabalha a personagem secundária que faz uma luta absurda para encontrar traços, quem foi Hannah, de todas as formas, a gente encontra a palavra determinação, acreditar no outro, confiar no outro. A gente tem lá essa lenda que a gente acabou de fazer a leitura do velho crocodilo, que o menino acreditou nele e ele acreditou no menino. A gente está falando de sonhos, de vontade, de correr atrás das coisas, do que quer. E a gente tem uma mulher historiadora que ela queria mostrar para os seus alunos de onde veio o que ela estava contando, que era a história da mala de Hannah, acima de tudo, não somente da mala de Hannah, mas do Holocausto, certo? Então, eu te pergunto, você tá correndo atrás do que você quer, dos seus desejos? Tá tendo tempo para você estudar para o que realmente interessa? Eu espero que sim. Então, o momento que a gente fica para agora do livro literário é determinação, é a palavra. A gente está falando de um contexto do Holocausto que vem sofrimento, vem dor, mas dentro de uma família com tantas peculiaridades, tantos momentos simples, que uma mãe transformava isso em alegria, a gente vê a beleza nas pequenas coisas, né? Então eu deixo meu beijo enorme para você e para sua família. Gostaria de realmente, né, que você soubesse que eu estou morrendo de saudade mesmo, que tudo isso vai passar logo logo, que a gente vai poder se encontrar o quanto antes, tá bom? Continue contando comigo para os seus estudos, então concentração e determinação, tá bom? Beijo enorme para vocês.